Uma vez, Jesus, em tuas mãos, ó Pai querido, nós apresentamos a vida do teu servo, meu Deus, pastor Paulo, que vai estar ministrando a tua poderosa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha usar ele com autoridade, como o Senhor já tem usado, Pai. Fala conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz nesta noite. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Ainda de pé, vamos estar recebendo o nome de Deus, uma salva de palmas de glória para Jesus. Glória a Deus. Toda a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Amados irmãos, pega a sua Bíblia, por gentileza. É o segundo dia dessa campanha. Cuidado para você não ficar de fora. E tem muita gente que está se preocupando com isso. Mas Jesus está fazendo a seleção da igreja, no nome de Jesus. Jamais entraremos lá do jeito que nós queremos, mas tem que ser do jeito que Ele quer, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 25, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O importante de tudo é que o Senhor já está aqui, e Ele quer te abençoar mediante a tua fé e a sua adoração. Esqueça tudo agora e preste atenção no que Deus vai falar através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós temos andado muito por aí pregando, por muitos lugares, e nós vemos a preocupação das pessoas só estar em mistério, pulando, rodando, mas não preste atenção na palavra. Depois está vazio aí, cheio de problema, porque não deu ouvido à voz da palavra de Deus. Amém? Isso é muito duro. Nós vemos muitos por aí com aparência que está cheio, mas não tem nada. E se você estiver cheio de oração, de jejum e da palavra de Deus, a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Levante sua cabeça do céu, feche seus olhos e ore. Maravilhoso eterno Pai, digno de toda a confiança, Pai, estamos aqui, meu Deus, mais um dia, Senhor, para recebermos, meu Pai, a Tua palavra. Meu Deus amado, manda uma revelação de alerta, meu Deus, para nós, para que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor. Repreende toda a fúria do diabo. Aí estão Teus filhos, meu Deus amado, mais um dia, meu Pai, dessa campanha, mas é um culto ao Senhor. Faz o Senhor querer para a Tua glória, e todo mal seja destruído no inferno, em nome de Jesus. Por gentileza, sente-se, dorme verdadeiramente
Bate palma para Jesus. Glória ao Senhor. Mais forte, mais ouvido. Mais forte, mais ouvido. A Ele. Eita maravilha. O Rei, mais forte, o Rei. O Senhor. Lá no céu vai ser assim, ó. Adoração a Ele. Eita glória. Eita maravilha. Coisa boa. Eita glória. Eu creio nessa vida. Maravilha. Coisa linda. Não precisava mais nada. Vamos embora. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Às vezes a igreja está lotada, mas interessada só no que Deus vai revelar. Mas agora nessa noite, a Bíblia diz que ainda há um pocochinho de trigo no cume dos montes. Está aqui nessa noite. Bate palma para Jesus. Bate palma. Bate palma. Eita glória. Ainda há um pocochinho de trigo. Meu Deus, maravilha. Hoje tem glória, hoje tem uma coisa nova, através da adoração. Meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus para Ele, só agora. Mas, muito sério que Deus fez aqui. Nós temos aqui alguns versículos, 13 versículos da palavra de Deus, a qual, não sei para você, mas toda vez que eu leio, eu ouço alguém ministrando essa palavra, me dá um temor muito grande. E no livro de Provérbios ele diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então tenha temor de ficar de fora do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas certa feita o Senhor estava dando ensinamento e disse assim: olha, depois que vocês tiverem feito tudo, louvado seja, se considerem servos inúteis. Então, a humildade do crente está aí, é ele saber que o Senhor faz tudo e que ele está vivo por causa de Deus, e por causa que a família dele está viva por causa de Deus. Dá para dar glória no nome de Jesus? Você está na igreja por causa de Deus, levanta a mão na glória para Deus. Então, o Senhor, Ele quer que você se humilhe. E nós vemos aqui, amados irmãos, 10 pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que receberam a mesma oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. E elas andaram verdadeiramente na igreja, vamos se colocar assim, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que nós vemos aqui também, nessa palavra, louvado a separação. Também, louvado seja o nome do Senhor, em todos os textos da Bíblia, se você for ler e meditar com calma, você vai ver sempre o Senhor nos mostrando o caminho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inferno é real. E muita gente não está pregando mais sobre o inferno. Mas o inferno é real. É real para os rebeldes, é real para os desviados, é real para aqueles que não aceitaram Jesus, é real para aqueles que não vigiam com a sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inferno é real. Então vocês tomar muito cuidado, porque nós vemos aqui a oportunidade para 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala sobre a vinda de Deus. E nós vemos aqui que as que se prepararam, louvado seja o nome do Senhor, buscando azeite, tinha azeite nas tuas vasilhas. Então quando você busca, Deus ele verdadeiramente enche. Nessa noite, através de você adorar, louvado e ter adorado, Deus já começou a te encher. Você crê na glória de Deus aí no nome de Jesus? Você crê mesmo no nome de Jesus? Nós temos aqui, amados irmãos, um negócio muito sério, porque ele tinha 5 prudentes. Então vamos falar verdadeiramente do que Deus preparou para nos ensinar. Então as prudentes eram pessoas que tinham temor de Deus, tinham compromisso com Deus, não buscavam os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque os homens são usados por Deus. A Bíblia nos ensina que se de cima não for dado para o homem não tem nada. Eu não tenho nada para te dar. Mas o Senhor que quer te abençoar está aqui nessa noite. Dá para dar glória a Deus? Você crê para a glória de Deus aí? E aí, meus irmãos, esse
momento dos trabalhos da igreja, do culto, principalmente, louvado seja o nome do Senhor, da palavra, é necessário que você ouça e saia daqui analisando, louvado seja o nome do Senhor, o porquê que você tem que ser considerado por Deus uma pessoa prudente. Isso é tanto para homens como para mulher, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o Senhor dizendo para a mulher: olha, edifica, a mulher sábia, ela edifica a sua casa na rocha, louvado seja o nome do Senhor. Quem é a rocha? Jesus, louvado seja. E o homem tem que ser valoroso, louvado, tem que ter virtude também de Deus. E nós vamos alcançar isso somente se nós verdadeiramente se dermos ao Senhor. Louvado, muitas pessoas não se dão mais ao Senhor. Nós vemos aí, louvado, no corpo, vamos dizer, evangélico terrestre, nós vemos muitas pessoas se tornaram artistas, louvado seja o nome do Senhor, e verdadeiramente usam o dom que Deus deu, mas não estão mais se enchendo, não tem mais azeite nas suas vasilhas, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também muitos pregadores da mesma forma, pregando porque conhecem a letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então Deus ele você, nós temos que ter muito cuidado, louvado seja o nome do Senhor, para andarmos com Deus. Não adianta andarmos com Deus de qualquer maneira. Dá para dar glória, louvado seja o nome do Senhor? Dá para dar glória? E Deus ele verdadeiramente não pode deixar o Senhor para a última hora, louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão deixando o Senhor na última hora, não estão se preocupando com o que Deus fala. E aqui nós vemos, amados irmãos, que as 10 virgens elas adormeceram, louvado seja o nome do Senhor. Mas você vê a diferença de quem tem azeite e quem não tem azeite. Louvado Deus, essa noite quer mostrar para você que para nós entrarmos no céu, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Dá para dar glória em nome de Jesus? Você crê mesmo para a glória de Deus? Possa ser, louvado, que muitos na igreja não oram mais, mas você tem que orar. Dá para dar glória no nome de Jesus aí? Pode ser que muitos na igreja não jejuam mais, não interessa, você tem que jejuar. Dá para dar glória a Deus aí? Não. Pode ser que muitos não tem mais verdadeiramente prazer em ouvir a palavra de Deus, mas você tem. Levanta a mão e a glória para Deus em nome de Jesus. Nós não podemos, amados irmãos, se deixar levar pelas pessoas, pelas práticas das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus deu um ensinamento muito lindo. Hoje nós vemos as pessoas olhando uma para as outras, olhando o defeito das outras. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, ela é muito real. O Senhor Jesus disse assim: olha, tira primeiro o arqueiro que está no teu olho, para poder tirar a trave que está no olho do seu irmão. E muitos irmãos estão ficando para trás por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente olham para a vida das pessoas, mas não olham para si mesmo. E nós vemos aqui que pode que acontecer um fato como esse. Louvado seja. Mas só que sempre o que não busca vai precisar do que busca. Dá para dar glória no nome de Jesus? Mas só tem um detalhe que eu vi aqui, e Deus revela nesse momento, que elas foram pedir azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que só vive de pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, ora por mim. As irmãs oram por mim. Os irmãos oram por mim. Louvado, mas ele não ora nada. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã está passando para a consagração. Pai, Senhor, irmão. Pai, Senhor, irmão. Ora por mim lá. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dormir. Aconteceu. Louvado seja o nome. No livro de 1 Coríntios, o Senhor revela que muitos estão fracos e doentes e muitos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não tem uma vida com Deus. Louvado, só ora na hora da tribulação, com o marido, com a mulher, louvado com o filho, com a filha, louvado seja o nome do Senhor, com as perseguições, louvado, só ora nesse momento. Mas quando está tudo bem, louvado, não ora mais. Louvado, mas Jesus ele diz que é para nós orarmos sem cessar. Vira o seu irmão e diga assim: olha, não é para parar de orar, não, é até Jesus voltar. Fala para o seu irmão, é até Jesus voltar. Eu vou sentir a glória de Deus aqui. Se não ficar sem azeite,
E o azeite só vem de cima. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite não vem do irmão, da irmã. Louvado quem é vaso, que é cheio, pôr na mão na sua cabeça. Não. O azeite só vem de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele quer que você comece. Louvado para buscar o azeite. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 95. Deus vai te ensinar do altar à porta o que você tem que fazer para não ficar vazio. Louvado seja o Salmos, capítulo 95. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler, eu gosto disso. Pessoas que gostam de ler a Bíblia. Hoje não tem muito isso. Lê 5 versículos e fala pouquíssimo. E aí acabou tudo. Mas agora você vai ver o que você precisa para não ser uma virgem insensata. Diz assim, no verso 6: Ó, vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nosso povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me lembraram e provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então Deus ele quer que você abra a sua mente nessa noite. Quantos chegam na igreja depois da oração? Quantos chegam na igreja depois, na hora da revelação? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a maior virtude do crente, e ele vai só ser cheio do Espírito Santo, e vai ser destacado por Deus, se ele seguir esses exemplos. Louvado seja o nome do Senhor. Se prostrar, olha aí. Quando você se prostra diante de Deus, o inferno estremece. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê seu glória? Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala bem claro: se ajoelhar diante do Senhor que nos criou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que não tem mais prazer de ajoelhar. E certo que se estiver doente, louvado lógico. Mas se não, louvado se estiver doente, sente e ore. Ah, mas dói minhas costas. Fique em pé, ora. Ah, mas dói minhas pernas. Deita e ora para ser cheio. Levanta sua mãe da glória para Deus aí. Deus quer encher você. Então não adianta ficarmos dando uma de coitadinho. Essas crentes aqui tiveram uma decepção. Louvado seja o nome do Senhor. Foram pedir azeite para as que tinham, mas aí houve um trabalhar de Deus. Louvado. Quem está entendendo a palavra aí? Teve um trabalhar de Deus. Louvado. E acompanhe comigo lá na leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus. Muito tremendo que Deus está fazendo aqui. Verso 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, crente, amados irmãos, que não busca a Deus, não cuida da sua vida espiritual, na oração, no jejum, na leitura da palavra, louvado seja o nome do Senhor, vai viver pedindo. E Deus, verdadeiramente, Ele diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Louvado seja, muito sério o negócio. Então, nessa noite, você que está aqui que não tem mais força para orar, ou se está orando há tanto tempo, continue orando. Porque naquele dia, Deus diz que Ele vai mostrar a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E Deus vai ser moído, irmão. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque Deus conhece todo
mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe se a pessoa pode orar ou não. Deus sabe se a pessoa está com preguiça ou não. Louvado, tanto é que ele deixou escrito, ó preguiçoso. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando vai ficar deitado? Louvado seja o nome do Senhor. Assim vai sobreviver sobre você a tua pobreza. Então, irmãos, quem tem preguiça de orar, louvado seja o nome do Senhor, vai ser pobre de espírito. Deus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, mas tem uma diferença. Tem muita gente que está se afundando. A qual o salmista diz que quando você, louvado, não começa a parar de orar na verdade, um abismo vai chamando o outro. E aconteceu na vida dessas aqui, louvado, que elas foram pedir o azeite, e aí houve um trabalhar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só aqui, louvado. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Mas o negócio aqui é estreito, porque elas deixaram Jesus para a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos em todas as passagens, se você ler com calma, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos também na parábola das bodas, louvado seja o nome do Senhor. Também os convidados estavam preocupados com muitas situações e deixaram Jesus para a última hora, louvado seja o nome do Senhor. E cumpriu o que diz em Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor. Bem claro, quantos amados irmãos vão perder o lugar? Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu entendo a palavra de outro jeito, não interessa, Deus está falando agora. Dá para dar levantar a mão agora para Deus? Então Deus, Ele quer, irmãos, que você verdadeiramente ouça a palavra e analise onde você está errado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encontro muitas pessoas desviadas na rua, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias, dirigentes de oração. Louvado, encontramos muito no evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor. E elas vêm verdadeiramente pregar para nós. Mas aí a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então não adianta a pessoa que está lá fora, desviada da verdade, querer vir pregar para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo aí para a glória de Deus? E nós vemos eles transmitindo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele usa quem quer, é lógico, mas nós estamos falando nesse momento da palavra de Deus. Elas falam que deixaram para orar na última hora e